aqui. Como eu combinei com as meninas, primeiro eu vou fazer um resuminho rapidinho do que foi o conto. Como vocês lembram, em cada capítulo, ela sempre nos traz, só do último que não teve isso, mas sempre ela nos traz um conto muito interessante, que eu amo os contos que ela nos traz, e depois ela esmiuça esse conto para explicar para a gente do que se trata. Esse conto foi, eu acho que o conto mais tenebroso que teve até agora, né? Que foi o conto dos sapatinhos vermelhos. Eu confesso que eu li meio com... É quase que uma história de terror. Ele nos traz a história de uma garota muito pobre, que vivia na floresta, e ela começou a juntar tecidos, retalhos, e ela fez um sapatinho vermelho lindo para ela. Não é um sapatinho todo certinho, tá? Um sapatinho feito por um profissional, mas era um sapatinho que ela fez, sozinha. Então, ela continuava pobre, continuava na floresta, procurando alimentos, mas ela estava muito feliz por ter os sapatinhos vermelhos. Até que um dia ela estava voltando da floresta e para uma senhorinha, uma mulher um pouco mais idosa, numa carruagem dourada, e fala com ela que que para ela entrar nessa carruagem, que ela vai tratá-la como uma filha, que ela vai ter uma vida maravilhosa, não vai passar mais fome, enfim. E ela, obviamente, aceita, porque, né, uma vida fácil dessa, quem não aceitaria? Você fala, eu quero também, tá tudo ótimo. E ela vai com essa mulher. E essa senhora simplesmente muda a vida dela. Então, ela chega na casa dela, ela não pode mais, ela tem que sentar com a perninha dobradinha. A primeira coisa que fez foi pegar as roupas dela, o sapatinho vermelho, e jogar tudo fora, como explicou para ela, os sapatinhos vermelhos estavam velhinhos quando ela perguntou, então agora ela estava com tudo novinho. Ela só podia falar quando a senhora mandasse, ela só poderia se manifestar quando fosse o momento, então assim, ela começou a ter uma vida totalmente travada. E certo dia, ela chegou na data que ela ia fazer a crisma, né? Primeira comunhão, acho que é a primeira comunhão. E aí a senhora foi comprar um sapato para ela usar, um sapato muito especial para ela usar nesse dia. Quando ela chegou no sapateiro, tinha um sapato vermelho, mas assim, gente, o sapato brilhava, era uma coisa espetacular. Ela olhou, ela não conseguia ver mais nada, só aquele sapato vermelho. Mas a senhora, obviamente, queria um sapato discreto, uma coisa bonita, e ela não conseguia tirar o olho do sapato vermelho, ela estava encantada. O sapateiro, vendo esse amor dela pelo sapato vermelho, meio que fez uma malandragem ali com ela e passou, a senhora não enxergava direito, e passou por debaixo ali dos panos, embrulhou, e ela levou o sapatinho vermelho para casa. No dia da crisma, ela usou o sapatinho, mas ela estava se sentindo linda, apesar de não ser o melhor sapatinho para ela usar na igreja, porque ele era muito brilhante, chamava muita atenção, e todo mundo ficou olhando para aquele sapatinho escandalizado. Até, pelo que a Clarissa do conto fala, até as estátuas, as esculturas da igreja olhavam com olhos recriminadores para aquele sapato vermelho. Até que, obviamente, chegou na senhorinha, e a senhorinha pegou e falou com ela que não podia, que absurdo. E não podia usar esse sapatinho vermelho de jeito nenhum, guardou o sapatinho. No outro domingo ela não aguentou, ela precisava. Ela até se comportou bonitinho, mas no outro domingo ela precisava usar o sapatinho vermelho. Aí ela foi lá escondido, colocou o sapatinho vermelho, a senhorinha não viu. Quando ela estava entrando na igreja, tinha um soldado, um coletinho curto assim, e falou, nossa, que sapatinho lindo, e fez uma dancinha, como se fosse uma magia debaixo do sapatinho dela, e falou, não esqueça de ir para o baile depois. Sentiu umas cocegazinhas, foi para o baile, foi para a igreja. Quando ela saiu da igreja, o sapatinho começou a mexer, a dançar. E ela ficou encantada, porque era uma coisa maravilhosa. Ela dançava, 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 até que veio o cocheiro da senhora, da mãe dela, né, essa mãe que estava criando ela, e com muita, muita dificuldade conseguiu tirar esse sapatinho, porque o sapatinho não parava de dançar de jeito nenhum. E a velhinha escondeu em cima do armário, assim, para não mexer mais. Mas ela não aguentava, gente. Ela tentou se comportar, ela tentou ficar quietinha, mas até que teve um dia que essa senhorinha doente, ela não aguentou. Ela foi lá e pegou o sapatinho, calçou o sapatinho e saiu dançando, 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 assim, maravilhada, encantada. Até que teve uma hora que ela percebeu que ela queria ir para a direita e o sapatinho ia para a esquerda. Ela queria rodopiar e o sapatinho ia reto. E ela viu que ela não tinha mais controle. E ela começou a ficar muito assustada, e ela foi bailando, bailando, sem conseguir parar. Chegou na igreja depois de muito tempo, passou dias e noites.
tinha um espírito guardião na igreja que falou que ela não ia parar de dançar, que ela ia bater de porta em porta e todas as pessoas iam fechar a porta para ela, diante dessa maldição que estava com ela, que era esse sapatinho vermelho. Ela passou de novo pela casa da senhoria que a criou, a mulher estava morrendo, não, já tinha morrido, e ela também não conseguia parar, porque ela não conseguia parar de dançar, até que ela chegou na casa do carrasco da cidade. Só dela chegar, o martelinho já começou o martelo dele já começou a tremer, e ela pediu que, pelo amor de Deus, ele tirasse o sapato. Aí ele pegou com o martelo, tirou a cordinha do sapato, mas o sapato continuou no pé dela grudado, até que ela pediu: corte meus pés, por favor, corte meus pés, mas tire esse sapato. E ele cortou o sapato, os pés dela fora, e o sapato saiu bailando, o sapatinho, como falaram, por conta também é conhecido como o sapatinho do diabo, né? Saiu bailando sozinha, e ela resolveu arrumar um emprego de criada, qualquer coisa, e retomar a vida dela. Então, assim, é um conto que termina de uma maneira que você fica assim, nossa, cadê o final feliz, né? Cadê Disney aqui? Cadê um conto de fadas que nos deixa com a alma leve? Mas eu acho muito legal, porque esse tipo de conto, assim, com esse final tão drástico, o intuito dele é isso. Você não consegue ler esse conto sem acabar chocado com o que aconteceu. Ele quer te mandar uma mensagem. Lembra até muito, sabe a coisa de cigarro? Quando fala proibir fumar e atrás do cigarro tem aqueles desenhos, né, de pessoas morrendo por conta do cigarro, ou aqueles outdoor que tem na estrada: cuidado, não dirija, se beber, não dirija, com imagens chocantes. Por quê? Porque essa mensagem, de alguma forma, tem que chegar na pessoa. E quanto mais chocante for, mais a pessoa vai entender a importância de prestar atenção na mensagem. E o que a Clarissa nos fala, que a mensagem aqui que ela passa, é a mensagem de uma mulher que tinha um instinto, né, selvagem, uma mulher selvagem, que é como ela estava ali na floresta, que foi domesticada, que ela passou a ter uma vida presa, reclusa. E, com isso, ela passa a perder os instintos, de tal forma, porque os instintos que a gente tem, esse instinto selvagem que a gente já falou sobre ele na Vasalisa, e já Vasilisa, porque eu estou lendo o livro Lúcio Rochinol, que fala da Vasalisa. Tem gente querendo entrar, eu tenho que clicar para aceitar. E fala sobre isso, né? Como é importante a gente ter o nosso instinto intacto, porque é ele que nos dá o aviso, né? Como se fosse o grilo falante ali: olha, vai por esse caminho, isso aqui está errado, presta atenção nisso. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem. Tudo, eu estou gravando, tá? Eu combinei com as meninas que, assim, eu estou agora explicando um pouquinho a minha opinião do livro e depois a gente vai começar a debater. E aí é legal agora ficar com o áudio desligado, aí depois vocês falam, aí quem quiser falar, começa a falar, porque senão na gravação vai ficar chiado, pelo que a Nath falou, porque eu não tenho experiência nenhuma com gravação. Aí depois todo mundo vai falar. E aí ela teve essa vida reclusa e ela perdeu esse instinto. Então, quando ela perdeu o instinto, ela não soube mais se defender. Então, você viu, a primeira coisa, isso começa onde? Quando ela entra na gaiola dourada. A carruagem dourada não deixa de ser, como a Clarissa falou, uma gaiola, né? Que você está vendo o teto, você está vendo, parece que você está protegido ali dentro, você está vendo até a portinha por onde você sai, mas você está ali dentro. Se ela continuasse na floresta, provavelmente ela ia cada vez mais melhorar essa arte dela, até fazer um sapatinho cada vez mais lindo, né? Porque ali o sapatinho, ele representa o quê? A força criativa, isso que a gente tem de criar, seja escrever, cantar, qualquer arte que a gente tenha, ou que a gente queira se desenvolver, seja lá o que for. Ela deu até o exemplo da Janis Joplin, que eu achei espetacular esse exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, e que como é importante você tomar cuidado com essas armadilhas que acontecem, que você está sujeito a partir do momento em que você se vê presa numa situação. Ela falou uma coisa, porque ela coloca todas as armadilhas que a menina dos sapatinhos vermelhos passou, e que para a gente aprender como fugir e como nos defendermos dessa armadilha. Então, a primeira armadilha que ela fala é da gaiola dourada, que às vezes é fácil, né? Casar com uma pessoa, talvez, que não te faça feliz, mas que tem uma condição financeira que vai te ajudar, ou você ama cantar como uma Janis Joplin da vida, e de repente você fala: não, mas tudo bem, se aqui ninguém canta, se isso daqui não está correto, então, porque era uma comunidade batista, então também não vou cantar.
é tomar certos cuidados de manter a sua mulher selvagem intacta, para que ela possa te proteger. Como a Clarissa fala, no exemplo da própria Vasalisa, a gente tem também uma mulher idosa, uma mulher mais velha, que é a Baba Yaga, mas ela, apesar de ser uma mulher horrorosa, com verruga, que anda numa casa com pernas de galinha que rodopia sem parar, ela é uma velha sábia, uma velha que quer ensinar aquela garota a ter o instinto, a saber se defender. Não é o caso da senhora que trouxe ela para a carruagem. Na verdade, ali o que ela queria era podar a garota. Ali ela estava representando uma sociedade, né? Assim como a sociedade batista da Janis Joplin, assim como aquela sociedade que a gente até tinha pouco tempo atrás, né? Que menina não podia jogar futebol, né? Menina só podia jogar brincar de boneca. Aí você vê meninas que jogam muito bem futebol, mas que não poderiam, porque, gente, futebol é para menino. Ou, gente, há pouco tempo atrás, meu tio passou por isso. O ser canhoto era proibido, era ilegal, não podia. Então, você tinha que se apanhava e tinha que aprender a escrever com a mão direita, porque era proibido escrever com a mão esquerda. Então, você imagina o absurdo, dependendo da época da sociedade. Então, assim, essa senhorinha representa a sociedade, seja ela onde for, seja ela em que época for, sempre vai ter essa pessoa que vai vetar e que vai te segurar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa dessa primeira parte aí que a gente está discutindo? O que vocês acharam? Tem que só tirar o áudio se quiser falar. Eu acho que a Adri está falando. Alguém quer falar? Posso continuar, então? Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha assim que eu paro aqui, tá bom? Eu marquei algumas coisas, até coloquei uma parte super importante que eu achei lá no Instagram, e eu acho que eu coloquei no Telegram também, sobre quando ela fala de livros, né? Que nós não somos uma página única, nós somos vários volumes em que a gente precisa sempre mudar, e que essas experiências vão sempre fazer com que a gente fique cada vez melhor. Ela deu um exemplo aqui sobre quando você começa, primeiro você tenta, como ela tentou, aceitar aquela situação, né? Primeiro ela tentou ter uma vida dupla, que normalmente a gente vê isso na vida dupla, como no caso da Janis Joplin, usando o exemplo que ela deu, que ela ali na sociedade se comportava direitinho. Gente, se alguém quiser falar, é só levantar a mão, tá? Porque eu vou falando aqui, vocês sabem que quando eu começo eu animo. E ao mesmo tempo ali ia para as montanhas, né, com os outros amigos músicos, para escutar jazz, para tocar, para cantar, escondido daquela comunidade que proibia ela de fazer isso. Só pegar esse daqui, a primeira armadilha que eu falei com vocês, a carruagem dourada. A segunda é a velha, que é aquilo que eu te falei, que enquanto ela tinha que ser uma velha sábia, ela é uma velha que representa aquela sociedade, que até no caso, lembra do conto do Patinho Feio? Que ele estava numa sociedade que não o aceitava. O que ele fez? Ele foi atrás do seu grupo. Você só tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa que vive como a garotinha dos sapatinhos vermelhos vivia, ou a própria Janis Joplin, que viveu muito protegida, não protegida, não é a palavra, não é protegida, não. Viveu muito presa, e que perdeu os instintos, a partir do momento em que ela sai à procura da tribo, ela também pode cair em armadilhas, porque o instinto dela não está funcionando de forma normal, 100%. Então, tem que tomar muito cuidado para não procurar amigos, por exemplo, que usem drogas para encontrar a felicidade, que é o que ela fala aqui, que essa pessoa, que é o caso da menina dos sapatinhos vermelhos, você fica com uma fome de alma, né? Quando você perde aquilo que você mais quer, você fica com uma fome de alma que você quer aquilo de qualquer jeito. E você quer ter aquela mesma alegria que você tinha, por exemplo, no caso desse conto que a gente teve, aquela alegria quando ela teve o sapatinho vermelho, que ela andava com o sapatinho vermelho que ela fez, ela queria ter essa mesma alegria. Quando ela viu aquele sapatinho vermelho que brilhava, quer dizer, era um sapatinho vermelho que você via que tinha uma coisa de esquisita, ele brilhava tanto que era uma coisa fora do normal. Ela não viu que ele era estranho. Ela só percebeu que talvez aquele sapatinho vermelho desse para ela, de volta,
aquela alegria que ela perdeu quando a senhora tirou o sapatinho vermelho dela. Tanto que no início, como uma droga, como um vício, como um relacionamento abusivo, que você tende sempre a perdoar a pessoa achando que ele vai mudar, você vê que no início ela acha delicioso aquela dança. Ela está feliz com o baile, ela está feliz de sair dançando com o sapatinho. Até que ela percebe que ela não tem mais controle. Ela não consegue tirar o sapatinho mais do pé. E ela não mais domina o sapatinho. O sapatinho é que a domina. Que seja um relacionamento abusivo, que uma mulher está presa naquela relação e não consegue sair, seja a droga que você vai aumentando cada vez mais, né? Porque no início você vai pegar um pouquinho de, seja cocaína, seja heroína, seja qual droga for, e você vai passando o tempo, você precisa de mais. Para aquela sensação de alegria vir para você, você precisa de mais, e você não percebe que você está vestindo o sapatinho do diabo, porque você perdeu o seu instinto. E você não tem mais uma proteção. Aí a terceira armadilha, é isso que eu falei com vocês agora, a fome da alma, que é essa coisa que a pessoa quer, ela só quer ter aquela alegria de volta. E ela não quer saber, ela dá até o exemplo, eu achei tão legal o exemplo da respiração, né? Quando você é pequeno, que você quer brincar de se matar, que você prende sua respiração, e obviamente você não consegue se matar porque você perde o ar. Você pede ar, né? E quando você volta ao normal, você não precisa de muito ar, mas você está com tanto desespero por ar que você engole mais do que você precisa e você até engasga, porque você está na fome daquilo. Ela deu exemplo também que eu achei fantástico dos lobos, em que as pessoas acham que os lobos são animais que matam, que são animais violentos. E ela fala, a única época que o lobo é violento é quando, na época, logo depois do inverno. Porque ele segue, eu acho que 2 animais, eu não me lembro agora o nome dos animais. Eu acho que é alce, não me lembro agora. Enfim, que ele segue, porque esse animal vai abrindo uma trilha na neve e ele vai seguindo essa trilha para conseguir comer. Mas caso esse animal fique preso na neve, ele perde a trilha. E com isso ele passa muita fome. Então, quando acaba o inverno, ele está faminto. Então, ele sai matando de forma indiscriminada, ele simplesmente não presta atenção no que ele passa a matar mais do que ele precisa, e ele vai deixando o resto, né, as carniças largadas, porque ele não precisa daquilo, mas ele está com isso que ela chama de fome de alma. É aquela mulher, eu não sei, eu sou do interior, então não sei se vocês já viram isso, mas eu me lembro que na minha cidade tinha meninas que eram muito presas. Muito presas. A mãe não deixava sair para namorar, não deixava nem namorar, não deixava sair para ir em festinha, não deixava sair para falar com amigos. E essa menina se comportava super bem. Você era minha amiga? Hã? Você era minha amiga? Você, né, Lu? Eu não queria citar seu nome, que eu achei que ia ficar desagradável, mas já que você assumiu. Mas aí na primeira oportunidade, não é isso? E eu me lembro que essas meninas, na primeira oportunidade, ela está com uma fome de aproveitar a vida, uma fome que às vezes faz besteira. Às vezes bebe, fica bêbada, às vezes fica com vários garotos e não sabe, ela está com tanta fome de ter uma alegria fora daquele ambiente repressivo que ela vive, que ela aceita qualquer coisa. E volta aquilo que ela fala que são os sintomas, né? Os sintomas não, as aparências, né, da vida dupla. Ou aquela pessoa que ela fala que começa a fazer loucuras. A pessoa está tão presa, que quando ela é liberada, ela faz uma loucura. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque como eu vou colocar esse vídeo no YouTube, no Instagram, e ela me segue, só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Então não posso citar nomes de jeito nenhum, mas é uma pessoa conhecida. Ela é uma pessoa que, inclusive, já escreveu livros. Eu aqui falando tudo da menina, daqui a pouco ela fala, sou eu, né? Mas, enfim. Escreveu livros. Ela juro, ela é tão bonita que dá até raiva. Não é aquela mulher que você olha assim e fala, pra quê tudo isso? Não precisa uma pessoa só ter tudo isso, sabe? Deus, vamos dividir um pouquinho, né? Vamos colocar um pouco de beleza em outras pessoas. A mulher é um espetáculo. Ela é inteligentíssima, muito bem sucedida. Enfim, gente, aquela mulher que você olha assim e fala, gente, não vou sentir inveja, que eu sou um ser evoluído, mas que é duro. Ela foi casada não sei quantos anos com um cara.
ela era extremamente submissa ao cara. Ela nunca sofreu nenhum tipo de violência, mas ela vivia, ela casou muito jovem, então o cara era quase que um pai para ela, em que ela fazia todas as vontades dele em tudo, seja na cama, seja fora da cama, seja vieram filhos, ela, assim, o cara é gigante, sabe? E ela vivia em função do cara, até que se separaram. E quando ela se viu separada, ela não sabia o que fazer. Ela ficou muito tempo vivendo aquela vida presa, né? Restritiva. Gente, ela tem, acho que 2 ou 3 filhos. Em 5 meses, ela começou a namorar com um cara. Com um mês, ela foi para fora do país, casou com um cara. Os filhos só souberam quando ela voltou. E em 40 dias ela separou. Então, assim, que é mais ou menos o que ele fala que ela fala no livro, né? Que a pessoa de repente faz uma loucura, quer pegar uma menina que não gosta de, viaja para não sei aonde com flautista, sendo que ela não gostava nem de flautista nem da cidade. Então faz uma loucura. É isso, quando a pessoa está numa vida muito presa e ela sai, hoje ela está uma outra pessoa. Ela aprendeu a trabalhar esses instintos. E a Clarissa fala uma coisa muito interessante, que a solução, obviamente, tem muitas pessoas que se sucumbem a isso, como a Janis Joplin, várias outras pessoas famosas que a gente conhece, que ela, inclusive, dá o exemplo, né, de Piaf, várias outras, que simplesmente sucumbiram às drogas, à bebida, e depois de uma vida tão restritiva, e morreram. Mas ela deixa para a gente uma mensagem muito legal, que há solução. Em primeiro lugar, você tem que ter consciência do que está acontecendo. Você tem que resgatar. E como é que você resgata isso? Procurando a Baba Yaga da vida. E quem é a Baba Yaga? A Baba Yaga são mulheres que você pode usar de exemplo. Mulheres que você sabe que nunca tiveram uma vida presa, mulheres que são, obviamente, não são mulheres loucas que bebem, que não, você tem que ter discernimento para saber quem é a Baba Yaga e quem é essa senhora que deu a carona, né, para ela. E com isso você vai olhar o exemplo. Uma coisa que ela falou que é fundamental, você tem que se dar 1 a 2 anos para você, para se cuidar como se você fosse uma joia, porque você está saindo de uma situação em que você ficou durante muito tempo muito presa. Então, a possibilidade de uma mulher como essa, que não tem os instintos, que não tem a boneca vasalisa do lado falando, querida, esse caminho aqui está errado. Meu amor, não toca nesse sapatinho vermelho, pelo amor de Deus. Mas não toca porque isso vai te fazer mal. Não toca nesse sapatinho vermelho porque ele é muito brilhoso e não combina com uma sociedade puritana, por exemplo. Então, é você saber o que é o discurso. Se é um discurso correto ou se é um discurso de sociedade, né? Tipo assim, vamos fazer o que a sociedade manda. Não, você não tem que fazer o que a sociedade manda, você tem que fazer o que te faz feliz, desde que isso não prejudique alguém, desde que com isso você não passe por cima de ninguém, você tem que fazer o que te fizer feliz. Então, assim, ela fala, tem um tempo para você, se cuide, e ela deu um exemplo que eu achei fantástico, de novo, da Janis Joplin. Ela deu vários exemplos, mas a Janis Joplin, ela falou bastante, porque eu acho que é um exemplo de uma mulher que eu adoro, então, assim, me marcou, então, por isso também. Que quando você está nessa fase em que você precisa, em que você está frágil, não se pede para uma mulher frágil carregar um piano nas costas. Então, a Janis Joplin, ela era um xamã, né, daquela multidão de pessoas que achavam que ela era um modelo, um exemplo. Então, você imagina que carga que essa mulher, que era uma mulher frágil, uma mulher com instinto quebrado, procurando se reerguer, e várias pessoas falando, nossa, eu quero ser que nem você é o nosso exemplo. É difícil. Ela não conseguiu. E eu queria muito mostrar para vocês de novo, ler essa parte que não sei se eu vou achar agora, que é aquela parte que eu falei com vocês que nós somos vários volumes, né? Que eu achei aquilo maravilhoso. Agora, Eu tenho aqui, que eu vocês. queria falar também sobre essa parte, porque eu marquei, né? Nós somos coleções de muitos volumes. Uma Na página. 253. Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera e depois mais outro.
Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Aí eu gostei da parte que fala do fracasso, que é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso o que estamos fazendo com essa história. Estamos ouvindo sua mensagem. É isso Eu mesmo. marquei também essa parte que eu Não, achei muito bacana, assim. E eu achei interessante na página 254, quando fala assim, para a gente tomar cuidado, né, com a cor do sapato que a gente escolhe. E eu me coloquei muito nessa parte, porque eu sempre fui para uma loja para comprar um sapato preto, mas daí eu nunca pegava um preto, pegava um caramelo, pegava um vermelho, mas nunca pegava o preto, gente. Aí eu falei, gente, eu sou estranha, porque eu queria sempre o sapato vermelho. Esses dias até eu fui comprar um sapato, aí eu falei, não, eu vou comprar o preto. Só que também tinha um da cor, assim, aquele mais puxado para um rosa, meio avermelhado, assim. Aí depois de um mês eu falei para minha filha, vai lá no shopping e pega aquele sapato para mim, porque eu não me conformo de usar sapato sempre assim. Eu gosto de usar sapato diferente. E fala dos artistas, né? Que os artistas costumam usar sapatos que são completamente diferentes daqueles usados, digamos, por engenheiros. Aí eu, eu achei muito interessante. E me peguei na menina, porque, né, ela queria ter o sapato vermelho, mas eu entendi, em relação que o sapato é a nossa base, assim, né? Na parte do simbolismo que falou, achei legal também, que fala que dos nossos pés. Nesse simbolismo, nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção nas nossas crenças e ter os meios necessários para segui-las. Na página 255. é isso mesmo, ela fala, e é engraçado porque as pessoas falam tanto sobre sapatos, né? Eu cresci com as pessoas falando assim comigo, Nusa, preste atenção sempre no sapato. Você sabe que porque a pessoa brinca que o diabo está nos detalhes, né? A pessoa pode estar toda, mas olha o sapato. Se a pessoa tiver bem calçada, meu, é porque a pessoa tem. É como se fosse a base, né? E você falou de sapato, e eu detesto sapato. Assim, eu fico andando de rasteirinha. Quando eu era advogada, naquela minha outra vida, eu ficava andando de salto alto o tempo inteiro, mas sempre sapatinhos pretos. Eu sempre fui muito discreta com sapato, eu gosto de sapatinhos. Agora só ando de chinelinho, de não sei o quê, mas eu acho engraçado porque fala da importância, e eu sei que é isso, a sociedade presta atenção no sapato que você está usando. É muito louco isso. E fala que aqui, na verdade, eu achei muito legal, porque o simbolismo é a sua base. O pé é a sua base. Meninas, quem mais quer falar? Quem mais quer falar sobre Caixa do Livro? A Sandrinha escreveu aqui, mostra os dois extremos, o pouco, frustração, e o muito, excesso com o vício. Isso mesmo. Quem mais quer falar aqui sobre... Eu estou fazendo aqui porque eu quero ouvir todo mundo, eu quero ver a opinião de todo mundo aqui também. Deve ter mais pessoas aqui que eu não consigo ver. Mais alguém quer dar opinião? Adriana? A lei no Eu simbolismo estou dos arquétipos procurando aqui, eu estou representa procurando mobilidade e aqui, liberdade. eu estou procurando aqui o que eu marquei. Então, peraí que você falou antes, eu estou Está procurando? perdida aqui com Eu as marquei o coisas. livro inteiro, gente. Eu também, mas é que eu queria procurar alguma coisa importante, que eu não estou agora procurando onde eu anotei. Essa parte do... Ah, e aquela parte do cachorro? Vocês conseguiram ler? Eu li a parte duas vezes, a segunda vez eu pulei a parte do cachorro. Dos cachorrinhos que, gente, fizeram aqueles testes com os cachorros. Que desespero que eu fiquei, que agonia. Que maldade, né? Hoje eu acho que nem pode, eu acho que hoje deve ser proibido. Dando choque nos cachorros para ver. Ah, isso é uma parte importantíssima. Espera, eu não falei e tem que falar. Que é sobre a banalização, né? Mas não é essa palavra. Ela falou aqui que é a... Nossa, adorei essa. A trivialização Trivialização. do anormal.
Por quê? É aquela parte em que você está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo, que foi a parte do cachorro que eles falaram, que eles começaram a dar choque, no final eles abriram a gaiola e os cachorros estavam já tão acostumados com aquele sofrimento, entre aspas, né? Que mesmo com a porta da gaiola aberta, eles não fugiram. Eles estavam tão reféns que eles acharam que aquilo era normal. Assim como você vê muito isso em mulheres que sofrem abusos de forma recorrente e elas perdoam, né, os maridos, elas justificam os maridos. A gente viu isso até, não sei se vocês estão lendo aqui, mas quem tiver no Lago Místico, se não tiver, leiam o Lago Místico, que é maravilhoso. E no Lago Místico, ele fala, o rapaz é um policial, o Nick, e aí ele vai numa casa salvar a mulher. Isso não é spoiler, porque é só numa cena que não muda nada, mas... E a mulher apanhando do marido, e ele tira o marido de cima da mulher, a mulher gritando assim, e na hora que ele tira, a mulher, não, mas calma, porque ele está nervoso, ele tem razão, porque você veja, eu não deixei a mesa dele, ele está ali procurando emprego o dia inteiro, e eu não preparei a mesa de jantar dele, ele está certo em ficar nervoso. Quer dizer, é aquela trivialização do que é o que a gente não pode, né? O que você não pode fazer é aceitar que a violência ou a droga, ou o vício, seja o que for, seja uma coisa normal. É isso. É o que eu tenho, é isso e tá tudo bem. Gente, tem mais 6 pessoas aqui que eu não vejo. Se vocês quiserem falar, vocês vão ter que tirar o fone e falar, porque aí aparece aqui na tela, tá bom? Se não, se quiser falar eu não consigo ver. Se tiver com o microfone desligado. Caso alguém queira falar. Dri, quer falar? Já achei aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, mas no final, né, do capítulo, lá na página 285, 286, é a questão do negativismo, né, que aparece, e o quanto isso, às vezes, faz com que a gente perca oportunidades, ou vivendo numa situação onde aquilo que você não pode resolver, que não está no seu controle resolver, né? Não tá com você o controle, não depende de você, mas a gente tenta controlar e acaba deixando de viver, né? Que eu acho que é o que aconteceu com o negócio do sapatinho, né? Não, ela não podia controlar, tentava controlar. Então, assim, ela coloca essa questão, né, da alegria, do quanto você paralisa, né, a sua vida, tentando buscar uma coisa naquilo que já passou, que já foi, que não tem como voltar para atrás, que é a história do sapatinho, que você não pode ter mais, né? E você tem que ir buscar um apoio. As pessoas, as mulheres acabam buscando apoio naquilo que elas não têm controle, ou entrando num vício, ou numa depressão, ou numa dificuldade que deixa a gente muito vulnerável, do que você tentar viver esse dia de cada vez e não ficar pensando lá no passado, né? Naquilo que você não pode mudar mais, que não tem como você voltar para trás. E você deixa de viver o futuro, né? E construir o seu futuro deixando de viver seu presente. Então, eu sempre falo isso. O passado traz depressão. E o futuro traz ansiedade. Então, se você vive lá atrás, ou se você vive lá na frente, você não está vivendo o seu dia de hoje. E o viver o dia de hoje é importante. E às vezes, quando a gente tem essa falsa vivência, né, assim, que a gente não vive no presente, você acaba adquirindo, então, essas armas, você acaba caindo nessas armadilhas, seja vício, drogas, tristeza, ou comer demais, ou emagrecer demais, e pode acontecer tanta coisa, eu acho até que está ligado com os outros capítulos que a gente já leu, né? O quanto está no nosso poder, né? Aquilo que a gente pode controlar, que a gente sabe que pode controlar, a gente controla. Mas aquilo que não está mais no nosso controle, a gente não tem como fazer para mudar. Então, é tirar essa negatividade e viver o presente, viver o dia de hoje, que eu acho muito importante. E aí eu falo assim, ó, que na página 291, uma das coisas mais importantes que podemos fazer é compreender a vida, toda a vida, como um corpo vivente, de respiração, de renovação de células,
Mudança de pele e resíduos. Maria, você consegue só desligar seu fone, seu áudio, porque tá. Desculpa, Não eu tem, apertei sem querer aqui. não tem problema. Seria tolice se imaginássemos que o nosso corpo não tivesse resíduos mais de uma vez a cada 5 anos. Seria um absurdo pensar que só porque comemos ontem não deveríamos ter fome hoje. Então, eu acho que assim, é isso que acontece. Assim, a gente é um corpo vivo, a gente tem vida e a gente tem que viver essa vida, a viver a vida com o que a gente tem hoje. É o que tem para hoje, né? É o que eu penso. Adorei, adorei. Você falou muito bem. E aquilo que você falou, e ela fala isso no livro, né? Que se você acha que a felicidade é uma coisa que você conquistou e está com você, você não precisa se preocupar, você está muito enganado. Porque não é porque você almoçou ontem, né? Que não significa que que não vai ter que almoçar hoje. Eu me lembro quando eu assisti Os Incríveis, sabe aquele desenho das crianças? Que eu adorei aquele filme. E aí ele era um super-herói, né? E aí ele fala assim: ai meu Deus do céu, essa cidade parece uma casa. Ontem eu arrumei. Agora, hoje já está cheio de bandidos aqui de novo, vilões aqui de novo. Eu tenho sempre que arrumar, todos os dias eu tenho que arrumar. Mas é isso, você tem que sempre mudar e arrumar e melhorar. Aqui tem uma coisa que Rosa, fala, meu amor. então, esse final de semana eu também assisti um filme que tem na Netflix que chama, não sei se vocês já assistiram, chama Espera aí. Minha Vida Incomoda Muita Gente. E é uma comédia romântica holandesa marroquina, né? De origem holandesa. E ela é presa por conta da cultura, né? A cultura árabe e tal. E aí ela faz um discurso final que eu achei muito bacana e que vem muito assim ao encontro dessa parte, né? Desse capítulo. Ela fala: nos escondemos atrás de paredes que nós mesmos construímos. Porque se ninguém vir o que estamos sentindo, ninguém chegará tão perto. E aí, no final de tudo isso, o que teremos alcançado? Uma salva de palmas, porque enfim fomos aceitas? Por quanto tempo vamos fazer isso, né? E ela diz também assim, que ela não é uma coitada e eu não preciso ser salva ou beijada antes de acordar, porque as princesas são assim, são esses os contos que contamos para as nossas filhas, né? Que você perde a sua voz, a princesa ela perde a voz para ter perna, para correr atrás do príncipe dela. E ela fala: não preciso da aprovação de vocês e, principalmente, não preciso estar com alguém só para me sentir inteira. Eu sou Leila. Isso é mais do que suficiente. Eu achei o máximo, porque eu estava lendo ainda esse capítulo, e assim, porque ele é longo. Às vezes eu senti assim, nossa, parece que eu já li isso, né? Porque ele se tornou meio cansativo, assim, tinha momentos. Aí ontem, quando eu assisti o filme, aí veio tudo dessa forma, assim, porque é isso, a cultura, a comunidade, a sociedade, ela faz isso com a gente, Faz. né? Exatamente. Nossa, perfeito. Extremamente ligado com o livro, com essa história, com esse capítulo. E assim, eu acho que tem bastante essa parte da intuição, que já fala desde lá da Baba Yaga, né? Que nem, por exemplo, que eu brinquei com você. Eu falei assim, Eu estou levantando porque está acabando minha bateria, estou morrendo de medo. Eu estou ouvindo e estou indo ali para colocar o sou, carregador. fui a sua amiga, né? Eu fui aquela filha também do interior que foi criada mais presa, tal, mas eu sempre tive essa coisa da intuição. Sempre eu observei essa parte, assim. Então, às vezes eu falo assim que eu gostaria até de estar errada, né? Mas a maioria das vezes eu não estou errada no que eu estou vendo ali, no que eu tô sentindo na situação. Mas eu acredito que muitas de nós somos assim mesmo. Mas, e mais sério, às vezes eu falo assim, não, agora eu acho que essa vez eu estou errada. E aí eu falo assim, não, eu não estava errada. Mas eu queria, de vez em quando. Errado. Espera só um pouquinho. Ô, Neto, pode me trazer a tomada da cafeteira, por favor? Porque meu carregador não carrega aqui, gente. A tomada da cafeteira, por favor, para eu colocar aqui. Meninas, desculpem, porque eu tô assim, eu tô morrendo de medo de desligar, porque tá acabando a bateria aqui. Qual que é o nome desse seriado, Lu, que você falou? É um filme, Minha Vida Incomoda Muita Gente. No início a gente pensa que, assim, eu gosto de filme
de outras produções, né? No início a gente acha que é meio chatinho, assim, mas não, ele é bacana. Ah, eu vou assistir. Peraí, gente, só um minutinho que eu tô colocando só. Sim. Pronto, eu tava morrendo de medo de simplesmente desligar aqui a qualquer momento. Vou assistir. E bem atual com isso que ela está falando. Totalmente. Hoje eu estava assistindo uns vídeos. Gente, eu vi tanta. É engraçado que parece que quando você está assistindo um capítulo, que nem isso aqui, a gente está lendo um capítulo, parece que tudo que chega está ligado com aquilo, parece que o mundo se envolve para te mostrar aquilo que você tá querendo ver, né? Então, hoje eu estava falando sobre como você é importante um vídeo, como você, com aquela Scarlett, alguma coisa, aquela atriz americana, que eu não lembro o nome agora, que fez uma Ai, dessas. é Yohoanse, ou alguma coisa assim. É isso, aí, eu não lembro. Que ela para todo A mundo lá. Viúva Negra. Eu lembro que ela fez um filme de super-heróis. E ela fazendo um vídeo, tirando a maquiagem e falando assim: você é perfeita. Você é o que você é, você não é o que a sociedade fala que você tem que ser. E, aliás, esse capítulo tem até a ver com aquele último capítulo que a gente falou da beleza, né? Que por mais que seja um outro tema, é seguir o padrão da sociedade. Que nem a Adri fala, comer demais, comer de menos, fala, Isvânia. E parar da gente achar que quando a gente aparece, tem que ter filtro, tem que ter, né, maquiagem. Eu acho que eu trabalho com estética, vocês sabem, e eu sempre falo, gente, o que importa é a saúde da sua pele, é o que você está mostrando na realidade, porque quando você coloca, você vai aparecer numa foto de Instagram, de vídeo, não sei, cheio de filtro, você não é você, né? Então, assim, o que vem de você, o que vem de dentro, e o seu rosto, que sejam rugas, que são as marcas da sua vida, da sua história, que estão estampadas nas suas rugas, não importa que sejam rugas, mas se a sua pele é saudável, se você tem saúde, né, você passa isso, né, não tem que se preocupar de esconder, né, ou de ficar fazendo um monte de procedimento de não sei o que para você esconder a sua beleza natural, que às vezes, muitas vezes vem da alma, vem de dentro de você. E é muito mais bonito do que você mostrar ali um filtro, ou uma maquiagem, ou um Photoshop, na verdade, né? Eu acho que é isso por aí mesmo. Isso mesmo. Não, você pode falar. Ô, Nusa, eu queria comentar assim, será que essa geração nova está tão oprimida porque eu vejo muitas meninas ser presas, ser obrigadas a usar esses filtros. É muito difícil ver uma menina nova sem filtro. E eu, não, na minha idade, para mim isso é um absurdo, eu me recuso, eu não consigo. Minha filha fala, não, mãe, coloca um filtrinho. Eu acho assim, não sei se é por causa da minha idade que eu não me adequo a isso, ou se são essas meninas de hoje em dia que estão muito presas à estética. Eu acho que essas meninas hoje em dia, aquilo que a gente falou da padrão da sociedade. Hoje, todas as amiguinhas delas usam filtro. Todas. E eu vejo isso até com amigas minhas também. Ai, ontem a gente estava ontem foi domingo, no sábado, a gente estava com amigas. Nusa, vamos tirar foto, vamos. Aí não, a foto ficou boa, não ficou? Não, tem filtro. Eu peguei e falei, eu não sei nem mexer em filtro. E aí, o que acontece? Quando você encontra com a pessoa, gente, às vezes você nem reconhece, né? Isso acontece muito comigo, eu não reconheço. Eu falo, meu Deus do céu, tipo, você, quem é você? Mas é como se elas precisassem disso para serem aceitas no grupo que elas fazem parte. Que é o que a gente fala aqui em todo esse livro do Mulheres que Correm com os Lobos, a importância de você ser diferente. De você não fazer. Porque parece gado, né, gente? Vamos seguindo, assim, a boiada, né? Você vai seguindo o padrão, é absurdo. Que é errado. Você acaba. Por exemplo, tem meninas. É ridículo, mas eu me lembro que eu passava carnaval lá na Bahia. E eu sou super friorenta. E eu estava falando com meu marido no dia desses. E era frio à noite. Só que à noite a gente tinha que sair de topzinho e sainha. Ô, gente, eu sonhava na época que eu poderia colocar um casaco, porque eu não podia colocar casaco, porque ninguém colocava casaco. Então, essa coisa de você seguir esse padrão, às vezes, para algumas meninas, é até dolorido. Porque você não quer seguir, mas você tem que. Para você ser aceita no seu grupo de amigas, ser diferente não é legal, entendeu? É um problema. É um problema, que é tudo que a gente está falando sobre a sociedade. A Sandrinha representa sapato vermelho brilhante, o excesso. É exatamente isso. Eu concordo com você, eu não uso filtro para nada.
A única coisa que o filtro que eu uso no Instagram é para poder virar a capa do livro, para vocês conseguirem ver a capa, porque às vezes ele fica que nem espelho, fica espelho, né? Mas se não, se vocês me virem na praia, em qualquer lugar, vocês vão ver que eu sou bem jeitinho. Eu também não uso. Não, eu não uso. Eu nem sei Não. usar. Nem sei usar. Não tenho noção como é que faz isso. Mas esse livro, eu acho que esse livro de Mulheres que Correm com os Lobos, ele nos mostra, ele nos permite ser quem nós somos. É como se poder ser quem nós somos, poder ser diferente é legal. O que a gente aprendeu a vida inteira, que ser diferente não é legal, pelas nossas mães, pelas nossas avós, pela sociedade que a gente vive, com esse livro eles falam, não, seja quem você quer, quem você é. Elisvânia, pode falar, meu amor, que você está tentando falar já tem um tempinho. Desculpa, pode falar. Elisvânia, só tem que tirar o... Não, uma pessoa aí colocou uma coisa interessante sobre... Uma pessoa colocou uma coisa interessante escrita sobre um sapatinho vermelho, mas não deu para ler. Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Eu acho que sapatinhos, que é isso, que sapatinhos vermelhos brilham demais. Representa... Não, era outro, na hora que tu levantou. Tá. Página 252, final do capítulo. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feito à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Que é aquilo que eu falei com vocês, que quando você tem essa vida domesticada em excesso, essa mulher que é a mulher braba, né? Que é uma mulher que foi domesticada, ela perde o que? Os seus instintos. Então, ela perde essa capacidade de ver o perigo, de ver que aquela carruagem dourada, que até o dourado é uma coisa que ofusca, né? Que brilha, que vê que essa vida fácil, não é, por mais que ela pareça, no primeiro momento, uma vida fácil, ela não é uma vida fácil, né? Ao contrário, ela era e teria uma vida muito mais feliz com aquela vida, não com tantas facilidades, mas e com muito menos regras, que era o que ela tinha quando ela fez o sapatinho vermelho dela. Tanto que o que ela busca é de volta aquela força criativa que ela teve quando ela fez o sapatinho vermelho. É ter aquela alegria, aquela conquista. Por isso que a gente fala que tem muitas mulheres que escrevem, que cantam e que fazem isso às vezes escondido, porque elas não podem fazer isso na sociedade que elas vivem. É isso. Gente, só vou pegar meu livro, que quando eu trouxe para colocar aqui, eu deixei o livro lá fora e o livro tem muita coisa interessante. Espera aí, me dei 2 minutos. Vou falando aí, quem quiser para tirar o áudio e falar. E acender a luz também, porque... Eu adorei a frase. Eu vou falar, gente. Eu adorei aquela frase que quem não sabe uivar não encontrará sua matilha. Achei tão bacana no final do capítulo. E tem a ver com o Patinho Feio, né? Que tem muito a ver com o conto do Patinho Feio, que é procure a sua tribo. Tem uma frase aqui que eu marquei, que eu queria tanto falar com vocês, eu não estou encontrando, porque eu marquei tanta coisa, depois de marcar tanta coisa, que eu acabei esquecendo. Em que ela fala que o preço não é o sacrifício. Sabe? Vocês viram isso? É uma parte que eu achei tão legal, que eu queria tanto ler para vocês sobre o preço. O que é o preço, na verdade, dessa domesticação dela, né? Eu achei isso da mulher braba, e eu tenho dificuldade para falar mulher braba, porque não parece que mulher braba está errado. Eu tive agora na Costa Rica, e lá é mais grande. Gente, eu não conseguia falar. Aí meu marido falava assim, Lúcia, você está falando em português. Eu falei, mas eu tenho que falar maior. Eu não consigo falar mais grande. Aí ele falou assim, mas maior é tipo velho, pessoa mais velha. Eu falei, meu Deus do céu, gente, mas olha, parece que você está falando português errado, né? Que página que... Peraí, que alguém falou que é a página 291, não é isso? Deixa eu ver, 281, pode ser. É uma frase tão legal que eu queria tanto ler para vocês, que ela fala exatamente sobre isso, que onde está o preço do erro, sabe? Não. Nusa,
em la 255, tem, bem na metade da página, tem algo relacionado mais ou menos com preço. Aquela que fala assim, o vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. É mais ou menos relacionado com o que você está falando? Mas deve ser por aqui, então. Porque fala sobre isso, sobre sacrifício. Não, mas essa parte eu não marquei. Olha que eu marquei tudo, viu, gente? Saí marcando tudo quanto foi. Agora, se quiserem falando, pode ir falando aqui, que eu já até tirei aqui do... Deixa eu ver. Deixa eu só falar uma coisa com vocês antes que eu me esqueça. Eu viajo em abril. Eu vou viajar no dia 8 de abril e volto no final do mês. Então, em abril, a gente vai ter nossa leitura coletiva dos 2 livros. Agora, a gente vai pular Mulheres que Correm com os Lobos, porque Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo é muito longo. Eu não vou conseguir levar, o livro é muito grosso para eu levar, vou estar com mais 2 casais. Então, para estudar, que esse é um livro que a gente meio que estuda, né, para debater. Então, em abril, eu vou pular Mulheres que Correm com os Lobos, aí em maio a gente volta, tá bom? Só abril, que a gente, aí em abril a gente fica o mês inteiro para ler o capítulo 9, que é um capítulo bem longo também, acho que tem quase 50 páginas também. Aqui, achei. Na página 258. O desejo de facilitar a vida não é armadilha, porque é normal, né? Porque parece que ela quis melhorar a vida dela, por isso que então é essa armadilha, então a gente não pode nunca facilitar a nossa vida. E ela fala sobre isso, na página 258, no segundo parágrafo. O desejo de facilitar a vida não é armadilha, pois é natural que o ego tenha esses desejos. Mas o preço. O preço é que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica, porque nesse caso ela acabou perdendo, passou a perder todo o instinto, perder toda aquela alegria que ela tinha e viver uma vida totalmente presa. Eu achei isso fantástico que ela escreveu aqui. Achei muito, muito boa. Eu achei que essa foi uma parte, assim, tem alguns capítulos que me tocam mais. Esse não foi um capítulo porque eu não passei por isso. Teve outros já que eu me identifiquei mais. Mas eu acho que esse é um capítulo que muitas, muitas pessoas vão se identificar. Pessoas que, de repente, tiveram uma vida muito reprimida, que tiveram conhece essa garota que eu falei com vocês, essa minha amiga, eu tenho uma outra amiga que ela é casada, um cara, uma mega situação legal, é uma das pessoas mais infelizes que eu conheço. Mas ela não troca, sabe? É uma pessoa que poderia separar, ser feliz atrás da felicidade dela, mas ela está ali sempre arrumando a casa. Parece que a única alegria dela é isso, sabe? Fazendo reforma, alugando. É uma coisa muito, muito absurda, é muito louco isso. Como às vezes você fica presa numa relação e você não consegue sair, simplesmente não consegue sair. Gente, falta 1 minuto para... Musa, a Maria, ela tinha pedido para falar. Ela tinha levantado a mãozinha e depois ela baixou. Desculpa, Maria, fale, meu amor. Não, estava pegando no gancho que a Luciane falou de filme. Não sei se vocês assistiram a Cinderela com a Camila Cabello. Adorei. Gente, o que é aquilo? Adorei. E ela, apesar de estar, né, porque ela casa com o príncipe, né? E mesmo ela tendo essa condição da gaiola dourada, porque ela não precisava fazer mais nada, né? E mesmo assim ela não abre mão do sonho dela, que é ser costureira, que é para costurar para as princesas, para os reis, para todos, né? E eu até comentei com uma sobrinha minha que todos os adolescentes deveriam assistir esse filme, para elas verem que um casamento bem-sucedido não é sinônimo de felicidade para quase ninguém, né? Não é uma regra, lógico, né? Mas, assim, do ponto de vista, tipo, puxa vida, não é porque eu tenho uma condição boa agora que eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero fazer, né? Por causa de outra pessoa. Mas era isso, só para não Da minha essência, né? É maravilhoso esse filme. E lembrando daquele primeiro, lembra da Mulher Esqueleto? Aonde que tem ele? Tá na Amazon. É muito legal esse filme, é muito legal. Lembra da Mulher Esqueleto, que acho que foi o primeiro capítulo, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro ou o segundo, que o que ela fala, e que eu acho que tem tudo a ver com a situação desse capítulo agora, é que nunca é tarde para você abrir e você catar os seus ossos que você foi deixando pelo caminho.
que sempre é tempo Isso. de fazer isso. Então, se você deixou de cantar, se você deixou Ela de loba, né? ela loba. Loba. Ela loba. Então, você sempre é tempo de você voltar e pegar os seus ossos, e juntar os seus ossos, e se reconstruir. Eu acho que é bem isso que esse capítulo está falando. Se dar um tempo, se proteger, focar em mulheres mais velhas, mulheres que você saiba, que você veja que é um bom exemplo, né? Porque aquela parte de cuidado com os amiguinhos que você anda é muito importante agora. Aquilo que sua mãe sempre falou para você, nesse momento é importante, sim, você ter cuidado, porque você vai estar muito frágil. Se você sai de uma relação como essa, você está frágil, é muito fácil você cair numa armadilha e cair, talvez, na mesma situação. Então, tente se focar numa babaiaga, em alguém que possa te ensinar como agir, como falar. Eu acho fundamental. Meninas, deu mais de uma hora, eu amei. Fala, Lu. Não, a questão quando ela fala que os pés vão crescer novamente, né? Porque a vida, ela vai voltar, então ela vai ter essa segunda chance. E eu achei essa parte legal, assim, nesse quesito, né? Porque quando ela perdeu o pé, eu falei, ela perdeu o pé, gente. Mas é interessante. E eu acho legal que, assim, aquilo que ela falou, lógico, que quando que ela fala até das experiências, né? O mais legal é que, por mais que vai deixar resquícios, porque vai, quando você vive uma coisa como essa, quando você passa por uma experiência como essa dos sapatinhos vermelhos, você não sai incólume, você vai ter uma cicatriz, mas é como ela que cortou o pé, né? Mas talvez esse seja a cicatriz que você precisa carregar para você nunca esquecer o que você passou. Porque, como ela falou, às vezes você aprende mais com os fracassos do que com os sucessos. Então, cicatriz é normal você levar com você, né? Seja ela qual for. Mas a Kátia... Kátia, não tinha visto a Kátia ainda, meu amor. Bem-vinda. Pode falar. Olha, eu só estou me manifestando aqui porque, apesar de eu não ter lido o capítulo, eu queria ver vocês, e eu achei muito legal que foi marcado para o dia de hoje, que amanhã é dia do meu aniversário, aí eu não vou conseguir ver ninguém direito. Parabéns! Feliz aniversário, minha linda! 5.3 com muito orgulho, gente. Eu falo que é 5.3, não sei porque o meu foi 5.2 em janeiro, mas eu esqueço. Aí eu falo 53, eu falei, não, peraí, eu fiz 52. Parabéns, Kátia. Parabéns, meu amor. Parabéns. Para falar a verdade, eu nem sinto. Para mim, eu continuo lá com os meus 30 e poucos, sabe? Eu também. Meu joelho é que não entende isso, aquele ridículo. De vez em quando ele rateia um pouquinho aqui, né? A gente tem que prestar mais atenção, mas tudo bem. Eu tô ficando crocante. Eu levanto da cama, crec. Eu falo, nossa, gente, eu tô crocante. Faz uns barulhinhos. É a música da Sandy, gente. Mandar um beijão para todas, viu? Adoro esse grupo. Beijos. Ai, demais. Eu adoro ser minha linda. Feliz aniversário. Parabéns. Meninas, então, depois eu vou abrir só para a gente escolher, só terminar aqui rapidinho, escolher o livro de abril, para eu já poder comprar para levar, tá bom? Para a viagem. Então, não esqueçam que abril, nós vamos pular Mulheres que Correm com os Lobos, mas os livros a gente vai. Nossa, a gente poderia ler A Pedra da Lua? Eu acho que eu também. Mas eu acho que ele vai ser bem longo e eu acho que nem todo mundo tem. O que a gente pode combinar... nem todo mundo tem. Isso é verdade. Porque nem todo mundo participou do projeto da Catarse. Esse ele é mais caro também para comprar, né? Se o pessoal quiser comprar, não sei nem se já está vendendo. Eu queria muito ler esses livros da Pedra Azul, para mim são maravilhosos. O problema é que a gente tem que escolher um livro que tenha um custo-benefício que todo mundo consiga. Eu até, às vezes, eu olho, até se está no Kindle Unlimited, porque eu acho que isso ajuda também, né? O ano passado, o quarto de despejo foi muito bem votado. Acho que ele perdeu por pouquíssimos votos. Vocês podiam pensar aí direitinho. Não, você pode falar, meu amor. Não, o Torturado também ficou por um triz ali, né? O Torturado. Não tem a ver assim com o livro. Só eu queria saber como que eu posso adquirir os produtos que você falou da loja da Nusa. Não consegui. Como que eu faço? Você não conseguiu fazer o cadastro? Não sei como eu faço para poder comprar na loja. Então, você entra no site. Aliás, gente, hoje eu fiquei falando com meus fornecedores e encomendei produtos que provavelmente deve chegar em abril. O problema é que eu compro o que eu quero. É uma coisa assim, muito egoísta, eu só compro o que eu quero. A gente está vendo cada coisa tão maravilhosa que eles vão morrer. Você tem que entrar no site euamoleitura.com.br.
Aí você pode pesquisar, né, pegar pelo site, tudo tranquilo, mas você tem que fazer cadastro para conseguir comprar. Você pode até pesquisar simulação, frete, tudo, mas você tem que fazer cadastro para conseguir finalizar a compra. Tem uma lupinha lá em cima, tá? Nessa lupinha, clica na lupinha, aí Sim, ele vai abrir uma segunda página com todas as categorias. A primeira categoria se chama acessórios literários. esse que eu quero. Então, todos os meus produtos estão lá. Se não, coloca assim, Nusa na busca. Só na busca. Se você colocar Nusa, vai aparecer. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Já conseguiu baixar o frete? Até final do mês, sim, da livraria. Eu vou ter uma reunião com eles agora na quarta-feira para ver se vai dar certo para colocar. Se não der certo, o que eu vou fazer é, de repente, colocar como, tipo, incluir, tipo, mais R$10 no livro, que deve ser o preço da módica. Então, eu coloco, tipo, mais R$10 e coloco como se fosse um frete e coloco frete grátis, entendeu? Assim que eu descobri como é que faz isso. Óbvio. Eu não sei quanto é. Nusa, Hum, Nusa, quem está falando comigo? é a Carmen Oi, aqui. meu amor. Nusa, quando eu faço meu cadastro lá no site, no Eu Amo Leitura, o aplicativo do site muda meu bairro e eu não consigo editar de jeito nenhum. Já refiz de novo e ele muda o meu bairro. Me manda ou no Telegram ou no direct, me manda seu CEP e seu bairro, que eu vou arrumar isso para você. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Imagina, sem problema nenhum. Só parar que interromper a gravação. Peraí. Só porque aqui a gente está falando de outras coisas. Está sendo gravada. Tá. A casa será salva, por favor.